Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Diz assim, o verso 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Vou repetir. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, e o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Amém? Eu estava aqui falando com Deus e pedindo a Deus que colocasse uma palavra no meu coração para que eu pudesse aqui meditar com vocês e compartilhar com vocês. E durante todo o dia de hoje, desde a hora que eu acordei falando com Deus e passei o dia no trabalho, mas ligado com Deus, falando com o Pai em todo o tempo. A Bíblia fala que nós devemos orar sem cessar, não é? E sem cessar mesmo trabalhando, você está falando com Deus em pensamento. Deus está te sondando e Deus está recebendo a tua oração. E eu vim durante todo o dia pedindo a Deus para que Deus falasse comigo. E eu caí nesse versículo aqui da Bíblia, né, que fala sobre a voz de Deus, que fala sobre Deus falando. Inclusive, eu coloquei um tema para essa mensagem nessa noite, que é Deus quer falar com você. Não somente com você, Deus quer falar comigo também, né? Deus quer falar com todos nós. Mas nós cantamos aqui ainda há pouco, Deus fala comigo. Mas parece que tem gente que não se importa muito com isso não, né? Não está muito afim de ouvir a voz de Deus não. Porque talvez aquilo que ele vai ouvir de Deus não seja aquilo que realmente ele gostaria de ouvir, né? Mas a gente quer ouvir a voz de Deus, a gente quer ouvir a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é instrução para nós, é orientação. A palavra do Senhor, como diz a própria Bíblia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos da voz de Deus, nós precisamos que Ele fale com a gente. E esse trecho, esse pequeno versículo que eu acabei de ler aqui, mostra que o nosso Deus é um Deus que fala. Mas pastor, você não está me dizendo novidade nenhuma. Talvez para você não. Para a gente, para nós que somos servos de Deus, não. Não é realmente nada novo que eu estou falando. Mas para muitas pessoas, pode ser. Porque muitos hoje ainda servem a um Deus morto. É o que o salmista fala lá nas Escrituras. A um Deus que tem boca e não fala, tem olhos e não vê, né? Tem ouvidos e não ouve, tem mãos e não apalpa, tem pés e não anda. Então, existem pessoas ainda hoje que servem a esse tipo de Deus, um Deus que não se comunica. Como é que um Deus morto vai se comunicar? O nosso Deus é um Deus vivo. Ontem nós estivemos lá na igreja, lá, celebrando a ceia do Senhor, participando da mesa do Senhor, que é um momento de celebração, de vitória, onde nós ali vibramos na presença de Deus, porque Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. A Bíblia fala que a morte não pode detê-lo. Então, ele está vivo e habita entre nós. Então, se ele está vivo, ele é uma pessoa, ele é um Deus que fala. Ele fala conosco. Por quê? Porque ele é um Deus vivo, é um Deus presente, é um Deus que quer se comunicar com a gente. É um Deus que quer falar e quer ser ouvido, quer ser atendido. Por quantas vezes o Senhor chamou a atenção do seu povo, né? Deus repetia, escutai, povo meu. Porque a gente percebe isso, às vezes, até na igreja. Na hora da mensagem, na hora da pregação, tem gente
de um lado para outro. Isso acontece em tudo que é igreja. Tem gente que dá vontade de beber água, levanta, vai beber água, vai no banheiro, uns ficam até no celular, são até irreverentes, ficam batendo papo, ficam rindo, brincando com a criancinha, né? E Deus está falando, e ele não está prestando atenção. Ou seja, me parece que não está muito interessado naquilo que Deus está falando, é até um desrespeito para com Deus. Então Deus é um Deus que quer falar, e ele fala porque ele está vivo, ele se comunica, assim como eu estou falando agora, porque eu estou vivo. Isso aqui não é um holograma, isso aqui é ao vivo, é uma live, né? Então, eu estou falando aqui, vocês estão me ouvindo, eu não posso ouvir vocês, mas vocês estão aqui me ouvindo, porque eu estou vivo. Eu vim com esse propósito aqui, de comunicar para você a palavra de Deus. Então, Deus falou aqui porque ele é um Deus que fala, ele é um Deus que se comunica. Ele quer ter relacionamento conosco para falar com a gente. Por isso nós precisamos buscar Deus em oração, porque ele quer falar com a gente. E ele falou aqui, né, nesse texto, falou com Josué aqui num momento extremamente difícil. Ele falou numa hora difícil. Que hora que ele falou? Ele falou após a morte de Moisés. Moisés, todos nós conhecemos, né? Aquele homem com quem Deus falou face a face, como quem fala com um amigo, é o que a Bíblia diz. A intimidade que Moisés tinha com Deus era absurda, né? Era tremenda. O Moisés se deslocava para a tenda, a nuvem descia lá, meu amigo, e Deus falava com ele falava com Deus. Então, esse homem, Moisés, que conduziu aquele povo pelo deserto durante 40 anos, e julgou Israel ali no deserto, e cuidou de Israel como um pastor, aquele homem morreu. Israel pranteou Moisés durante 30 dias. Os dias de luto do povo de Israel, quando Moisés morreu. Moisés morreu, 30 dias se seguiram de luto, de choro, de pranto, né? Reverenciando aquele homem que havia conduzido, que Deus havia chamado com aquela grande missão. E Moisés, antes de morrer, Deus já havia falado com ele. Olha só como que Deus fala. Deus falou com Moisés e mandou chamar Josué. E apresentou Josué diante de todo o povo como seu sucessor. Impôs a mão sobre Josué na presença do povo. Porque Josué, a partir daquele momento para frente, iria entrar com o povo de Israel na terra prometida. E 30 dias se passaram, e o povo chorando ali, lamentando a morte de Moisés. Cumprindo os dias de luto. E agora? Josué estava ali, naquele momento difícil. Imagina quantas coisas passaram pela cabeça de Josué. Conduzir aquela multidão agora, não somente conduzir pelo deserto, mas agora tinha um outro obstáculo na frente. Havia um outro grande desafio na frente, que era não somente entrar na terra. O problema não era entrar na terra, porque a terra não estava desabitada. Haviam gigantes na terra. Haviam povos naquela terra. E Josué precisaria conduzir aquele povo em rumo à terra prometida, mas em conquista, em luta, em guerra, em batalhas. Imagina o que se passou na cabeça de Josué. Talvez ele estivesse ali, o luto acabou e Josué talvez estivesse ali, meio que deslocado, não sei, meio sem saber, né? E agora? Temor no seu coração, responsabilidade, um peso enorme. Então era um momento difícil. E assim como Josué naquele momento, também nós temos os nossos momentos difíceis na nossa vida. E Deus quer falar conosco nesses momentos difíceis. Então, Deus veio e falou. Falou com quem? Falou com Josué. Deus é um Deus que fala, e fala individualmente. Deus fala com cada pessoa. Deus falava com Moisés e Deus agora está falando com Josué.
Assim como Deus falou com Abraão, assim como Deus falou com Isaac, assim como Deus falou com Jacó, assim como Deus falou com os profetas, Samuel, assim como Deus falou, né, no decorrer da história humana, Deus sempre levantava homens, falou com Gideão. Então, Deus é um Deus que fala individualmente. Ele fala com cada pessoa em particular. Se todos os habitantes da Terra agora, se os 8 bilhões de pessoas aproximadamente na Terra, numa só voz, num só momento, levantassem suas vozes a Deus, Deus ouviria a voz de cada um e falaria com cada um individualmente. Esse é o nosso Deus. É um Deus que fala, é um Deus que fala individualmente e é um Deus que fala nas horas difíceis. Talvez você esteja aqui nessa live vivendo um momento difícil e talvez você esteja precisando ouvir a voz de Deus, como você cantou aqui agora há pouco. Estou precisando ouvir a tua voz para tomar uma decisão. Né? Não quero agir sem ouvir a tua direção. Então tem gente que está tomando direção aí, está fazendo escolhas, tomando caminhos, sem sequer consultar a Deus. Ou toma as decisões e depois quer falar com Deus, quer consultar a Deus. Então, gaste um tempo na sua vida, antes de tomar qualquer decisão, para resolver ou para sair dessa situação difícil. Pare para ouvir Deus. Dedique seu tempo para Deus. Fique em silêncio. Não importa se o coração está temeroso, não importa se você está preocupado, se está sem uma orientação, sem saber o que fazer. Silencie o teu coração e peça a Deus para Ele falar ao teu espírito, porque Ele é um Deus que fala, Ele quer falar conosco e Ele é um Deus que fala individualmente com cada um. Por que Ele não falaria com você? E quando Ele fala, assim como Ele falou com Josué, Deus tem um propósito quando fala. Com Josué, Ele falou no sentido de despertar Josué e para encorajá-lo. Como eu falei ainda há pouco, talvez Josué estivesse ali e agora, né, parado, inerte ali, sem se movimentar. O luto passou. Moisés morreu, por isso que Deus fala: Josué, meu servo Moisés morreu, Josué. Já prantearam ele. Chega, já suficiente. Agora você tem que se deslocar. Por isso que Deus fala: dispõe-te, levanta-te, sai dessa situação aí. Né? Acorda, Josué. Desperta. Amém? Então, às vezes, você está tão envolvido numa situação que você não consegue agir, você fica meio atordoado. E Deus fala: desperta. E Ele te traz uma palavra de encorajamento. Porque Ele falou para Josué: tem bom ânimo, Josué. Tem bom ânimo. Então, Deus, quando Ele fala conosco, Ele não fala para nos destruir. Ele não fala para colocar a gente para baixo. Ele fala para colocar a gente para cima. Ele fala para nos erguer, para nos revigorar, renovar as nossas forças. É isso que a palavra de Deus produz em nós. A palavra do Senhor nos vivifica. Ela nos coloca para cima. Ela nos ergue. Ela nos levanta. Por isso não podemos deixar de ter contato com a palavra de Deus. Deus fala através da sua palavra. Quando eu estou na igreja, eu tenho a minha atenção voltada para a palavra, porque é o alimento para a minha alma. Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, eu recebo vida de Deus. Mais uma vez, ontem nós estivemos ministrando a ceia do Senhor, e na hora da ceia o pastor estava ministrando lá. Nós cremos que enquanto você está comendo esse pão, bebendo esse cálice, se você estiver enfermo, o Senhor te cura, o Senhor te traz saúde. Porque estamos nos alimentando dele. Ele é o pão vivo. Ele é o pão que alimenta o homem, que dá vida ao homem. Por isso que ele diz: quem come de mim, ainda que esteja morto, vai viver.
tem comunhão com ele, vai viver. Então ele libera a palavra dele para nós, para nos encorajar, para a gente não desistir, para a gente não ficar caído, cabisbaixo, abatido. Certa vez o apóstolo Paulo, Deus enviou lá o anjo para falar com o apóstolo Paulo. Sabe qual foi a palavra que o anjo deu para ele? Coragem. Olha, para quem? Para o apóstolo Paulo. O homem que, recebeu varada nas costas, sofreu várias situações, vigílias, no mar, navio se partiu, foi apedrejado, alguns dizem que ele morreu e até ressuscitou. Então, um homem que enfrentava pessoas poderosos, Deus teve que enviar uma palavra para ele de coragem. Coragem! Foi o que Deus fez com Josué. Josué, ser corajoso, tenha coragem. Às vezes a gente vê uma situação, uma dificuldade, a gente fica choramingando. Nós fomos chamados por Deus como seus bons soldados e alistados no seu exército. Imagina um soldado lá na guerra chorando. Ai, minha mãe, e chorando. Vai morrer. Soldado foi chamado para guerrear. Então precisa ter coragem para enfrentar a situação, para enfrentar o problema, porque nós não estamos só, o Senhor está conosco. Amém ou não amém? Então, quando Deus fala, ele fala com esse propósito. E sabe o que ele diz para Josué? Ele diz assim, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde você andar. O que isso significa? A visão que eu tive desse versículo, pode ter inúmeras aqui, mas eu quero fazer uma aplicação dentro daquilo que Deus está falando conosco. Se Deus diz para ele e vai andar com ele por onde ele for, significa que ele sempre terá a palavra de Deus à sua disposição. Ele sempre terá a voz de Deus para dar a ele uma direção. Deus vai andar com ele. Então temos à nossa disposição a oportunidade, a graça de perguntar a ele, de falar com ele, de ouvir a sua voz, de receber a sua resposta, de receber a sua direção. Ele está dizendo para Josué o seguinte: Josué, eu estou falando contigo agora, mas eu vou falar com você pelo caminho que você for andar. Porque Josué tinha muitas batalhas para travar agora em Canaã. Deus estaria com ele em todas elas. E talvez para cada batalha daquela, ele precisaria de uma direção de Deus, de uma estratégia de Deus. Então, aproveite a oportunidade de que Deus está andando com você. Se você está andando com ele, ele está andando com você. Então, aproveite essa oportunidade que ele nos dá e vamos ouvir o que ele tem para nos dizer antes de fazer qualquer coisa, antes de entrar em qualquer batalha. Jericó foi lá, qual foi a maneira de derrubar as muralhas de Jericó? Foi lá tocando as trombetas lá, as buzinas, sem dar nenhuma palavra. Então foi uma estratégia, para outra cidade foi outra estratégia. Então, se Deus está andando conosco, vamos procurar ouvir o que Deus tem para nos dizer. Se em cada batalha que vamos travar, vamos buscar de Deus a sua direção, a sua voz, para Ele nos dar a estratégia correta, nos dar a orientação certa, a direção certa. Amém? Então, Deus é um Deus que quer falar com a gente, é um Deus que fala hoje, mas Ele quer falar continuamente. Ele quer andar conosco. Lembra daqueles discípulos no caminho de Emaús? Jesus foi andando com eles pelo caminho, conversando com eles. Eles não perceberam que era Jesus, a não ser depois. E muitas vezes nós somos assim, estamos distraídos. Não percebemos que é Jesus que está falando com a gente, porque a gente está distraído. A gente está pensando lá no passado. Aqueles dois do caminho de Emaús estavam pensando lá que Jesus tinha morrido. Jesus já tinha ressuscitado, a notícia era ultrapassada. A notícia tinha um delay ali na conexão deles,
né? A conexão deles devia ser de 1 mega, né? Ou menos até. A notícia estava chegando para eles atrasada. Estavam distraídos, pensando no passado, assim como Josué. E Moisés morreu, Moisés conduziu o povo pelo deserto, e agora? Tira o foco lá do passado. Deus falou com a gente lá, mas Ele quer falar com a gente agora aqui, e quer falar com a gente lá na frente. Então, a palavra de Deus vai ser liberada para nós no nosso caminhar, à medida que a gente cumprir aquilo que Deus ordenou para a gente fazer. E o que Deus ordenou para Josué fazer? Levanta, Josué, cruza esse rio, cruza o Jordão, Josué, para a terra que eu prometia dar. Não é para você ficar aqui choramingando, nem se lamentando, pensando no passado ou temeroso. Levanta-te, atravessa o Jordão, faz o que eu já mandei você fazer, e eu vou te conduzir em vitória. Você será bem-sucedido. Só não se desvie da palavra. De dia e de noite medita nela. Tenha contato com a minha voz. Você vai ser bem-sucedido em tudo que você vier a fazer. Procure ouvir Deus. Procure ouvir a voz de Deus. Procure ouvir, essa voz aqui. A voz de Deus é isso aqui, a palavra dele. Esteja atento àquilo que Deus está falando com você, para que você seja bem-sucedido por onde você for. Amém? Fique com essa palavra. Deus te abençoe e Deus te guarde, no nome de Jesus. Amém. Eu quero orar nessa hora. Se você tem algum pedido de oração, eu peço a você que coloque aqui algum nome de quem quer que seja, de uma pessoa que você quer que Deus fale com ela. Vamos pedir nesta noite para que Deus fale com essas pessoas. Não somente que Deus fale com a gente, não, mas que nós possamos ser boca de Deus na vida das pessoas. Que a gente possa ter na nossa boca uma palavra de Deus para entregar para essas pessoas. Essa é uma das maneiras também que Deus fala com pessoas, através da nossa boca. Por isso precisamos estar cheios da palavra de Deus. Se o nosso coração estiver impregnado da palavra, a nossa boca vai produzir a palavra de Deus. Então vamos pedir que Deus venha falar com o teu filho, que Deus venha falar com a tua filha, que Deus venha falar com o teu esposo, com a tua esposa, que Deus venha falar com a tua igreja, com as tuas ovelhas, que Deus venha falar com o teu pastor, né? Que Deus venha falar com o seu patrão, que Deus venha falar com o seu vizinho, com aquele que persegue você, que Deus venha falar com aquele que está perdido, que está enganado, que está em trevas, que Deus venha falar. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor, né, quebra os cedros do Líbano, a voz do Senhor como o som de muitas águas. Então, vamos pedir a Deus que Deus fale nesta hora, no nome de Jesus.